Nessa quarta-feira, o principal jogo do dia é Real Madrid e Bayern de Munique, jogo da volta das semifinais da Liga dos Campeões. O Real Madrid saiu na frente com aquele passe, vamos dizer assim, de conteúdo adulto do Toni Kroos para o Vinícius Júnior, e depois o Bayern de Munique com o Leroy Sané em campo, e isso é um assunto que a gente vai bater de novo aqui. A presença do Leroy Sané foi muito importante para aquele jogo. Ele não vinha bem fisicamente, mas mesmo assim jogou. O Leroy Sané fez um belo gol e depois o Harry Kane fez um gol de pênalti. O Bayern de Munique chegou a estar então na frente do Real Madrid e depois o Real conseguiu um empate no final. Péssimo resultado para o Bayern, mas não é um resultado obviamente que o elimina. Tem jogo, mas o Real Madrid é obviamente favorito dentro de casa, não só por jogar no Bernabéu na frente da sua torcida, mas por todo esse estigma de Liga dos Campeões que vem junto com essa camisa pesada do Real Madrid. Além disso, temos um jogo adiantado da Conference League. Primeiro jogo entre Fiorentina e Bruges foi 3-2 para a Fiore, não foi um jogo fácil lá na Toscana. E agora, na Bélgica, o Bruges tenta, de alguma forma, mudar essa vantagem da Fiorentina para passar para a final da Conference League. Além disso, temos Libertadores, Sul-Americana, Série B do Campeonato Brasileiro e outros jogos extras para a gente comentar no dia de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e, obviamente, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, nem dos planejamentos e nem sobre outros conteúdos educativos sobre esses temas por aqui. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 8 de maio. Começamos o nosso planejamento 1h45 no jogo da volta entre Bruges e Fiorentina, semifinal da Conference League. Geralmente é uma competição que não chama tanto a atenção da maioria das pessoas, é uma competição recente, né? Tivemos a Roma como campeã, depois o West Ham, e agora vamos conhecer o terceiro campeão já, no mês que vem, provavelmente. E é uma competição, sinceramente, que quando chega nessa fase final é até engraçado. A final do ano passado, entre a própria Fiorentina e o West Ham, foi bem legal. Então, sinceramente, a gente pode sim olhar com mais carinho nessa fase final para a Conference League. A gente não sabe como vai ser daqui a alguns anos, né? Alguns times, por exemplo, podem não conseguir conquistar e isso pode ser motivo de chacota, pode ser motivo de provocação das torcidas e tudo mais. Apesar de ser, entre aspas, né, a terceira divisão da UEFA. Para quem não se lembra, o Bruges disputa, obviamente, o campeonato da Bélgica e nesse momento o Bruges é líder da fase de Championship Round, como é chamado lá, a fase, né, de campeões, a disputa dos campeões. E nesse momento o Bruges é líder. Obviamente não é um líder isoladíssimo, ainda pode ser alcançado, ainda tem algumas rodadas, mas nesse momento ele é o líder. E o Bruges terminou na terceira, quarta colocação ali na parte geral do campeonato, né? Termina a fase geral, depois eles vão para a fase, né, dos campeões, né, do Championship Round, as rodadas dos campeões, como eles costumam chamar. Do lado da Fiorentina, uma Fiorentina que não briga por competição europeia via Série A italiana, está bem distante até de Lazio, Napoli, Roma, Atalanta, né, essas equipes que estão disputando Bolonha, estão disputando mais na frente ali do pelotão da Conference Europa League e até vaga na Liga dos Campeões, que a Série A ficou com a primeira vaga extra, né? A segunda foi para a Alemanha. Então assim chegam as duas equipes, né? A Fiorentina mais acostumada, né, a disputar a Conference, finalista no ano passado, como eu falei, teve dificuldade contra o Bruges em casa. Era a favorita, começou com uma cotação relativamente baixa, saiu na frente, tomou um empate, esteve novamente na frente 2-1, tomou um empate e foi buscar a vitória no finalzinho. Se eu não me engano, foi um gol do Nzola aos 91. E ainda assim, o time do Bruges estava com um jogador a menos. Isso se repetiu, né? Já teve um jogo da Fiorentina na Conference, se eu não me engano, contra o Maccabi Haifa de Israel, que a Fiorentina também estava com um jogador a mais durante vários minutos. Isso favoreceu, obviamente, a Fiore, né? Então, assim, o mercado já está um pouco ressabiado, a cotação da Fiorentina já é mais alta. Eu achei muito estranho a cotação da Fiorentina contra o Maccabi Haifa no jogo de ida. A Fiore acabou vencendo, né? Mas ela teve atrás do placar, se eu não me engano, 2 vezes. E agora o mercado já com o pé atrás com a Fiorentina. Mas poderia dar um pouquinho mais de vantagem para o Bruges, porque o Bruges não é um time besta. Não é um time besta, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no que o Radar Esportivo traz pra gente. Olha só. O Bruges marcou nas últimas 10 partidas que disputou, 2 ou mais gols nas últimas 7, primeiro nas últimas 4 e não perdeu em 9, ganhando 8. Over 2,5 nas últimas 5, teve gol no HT em 8. A Fiorentina teve over 2,5 nas últimas 4 e ambas marcam sim nas últimas 4, uma equipe que tem sofrido com alguma frequência. Vamos utilizar o PDF de apoio? Olha só a Fiorentina fora de casa na Série A. Não é à toa que a Fiorentina não está disputando vaga em competição europeia esse ano. Ah, mas a Fiorentina largou. Faz um tempo já que ela não está muito afim do campeonato italiano.
até porque o foco da Fiorentina é a Conference League e chega forte para uma possível final. E o último jogo agora contra o Verona, se eu não me engano, foi contra o Hellas Verona. A Fiorentina perdeu por 2-1 e era um jogo passível dela se complicar mesmo. Primeiro critério por aqui, perceba a boa fase do Bruges dentro de casa, apenas uma derrota nos últimos 8 jogos. Outra situação, perceba que o Bruges tem mais iniciativa. O que é isso? Foi o primeiro a marcar na partida. E a gente viu aqui no Radar Esportivo também, ó. Marcou primeiro nas últimas 4. Então é uma equipe de iniciativa. Isso faz diferença na hora de um posicionamento no mercado, óbvio. O Bruges falha menos em marcar em casa. A Fiorentina já falha bem mais. Média de gols da Fiore em casa, fora de casa, desculpa, 1 gol praticamente por jogo. E toma também uma média de 1 gol por jogo, tem uma defesa relativamente sólida, né? O Bruges já tem uma qualidade, vamos dizer assim, ofensiva muito maior, mas aí vamos também mensurar o nível de enfrentamento que o Bruges tem na sua liga e a Fiorentina tem na liga italiana, né? O Bruges, isso aqui também me chama a atenção, é uma equipe que precisa de poucas finalizações no alvo para marcar um gol, média de 3 finalizações, e ele dentro de casa finaliza no alvo em torno de 7, 8 vezes. Então é uma equipe que deve criar situações de perigo com alguma frequência. Já a Fiorentina finaliza em média 5 vezes no alvo fora de casa e precisa de quase 5 finalizações para marcar um gol. É uma equipe, óbvio, que por conta de estar na frente do placar, pode ter um Bruges com linha alta e pode ter o contra-ataque, né, o campo aberto para correr. Porém, é uma Fiorentina que não costuma aproveitar tanta oportunidade. A gente já vai falar sobre isso, né? O primeiro tempo do Bruges é melhor, principalmente na parte defensiva e ofensiva. O segundo tempo também é melhor. Porém, nível de enfrentamento na Bélgica, na Série A italiana, é diferente. A Fiorentina, na Série A, costuma se destacar muito pela bola aérea. Dá uma olhada ali, ó. 16 tentos de cabeça. Na Série A italiana, é uma das melhores, se não a melhor. Porém, olha ali, vai enfrentar um time do Bruges que sabe devolver na mesma moeda. Inclusive, com mais gols de finalização de fora da área. Se a Fiorentina vier para fazer um jogo recuado, postado defensivamente, com bloco compactado, o Bruges pode utilizar da finalização de fora da área. São duas equipes que sofrem na mesma frequência. Porém, o cobertor curto aqui vai para o Bruges, na parte de finalização de fora da área, porque é um time que marca muito, mas também sofre bastante. Não temos um índice alto de over 2,5 da Fiore fora de casa na Série A. Mas lembrando, o último jogo da Fiorentina fora de casa na Conference, se eu não me engano, foi 4-3. Fiorentina contra a equipe do Haifa. Deixa eu ver se não aparece aqui. Não aparece porque faz muito tempo. Mas foi 4-3 se eu não estou enganado. Se não foi o último, foi o penúltimo. Acho que foi o penúltimo, né? Porque eu acho que o último foi contra o Vitória Pilsen. Foi o penúltimo jogo. Enfim. A Fiorentina marca com mais frequência no início do jogo e no final das partidas. Mas como não é um ataque tão agressivo, não tem uma quantidade tão grande de gols marcados. É só a porcentagem que é alta. O time sofre de maneira praticamente igual o jogo inteiro, um destaque maior aqui para o início do segundo tempo. Já o time do Bruges vai aumentando o número de gols aos poucos, principalmente ali no cenário que a gente costuma chamar de cenário de over-limite, né? No meio para o final do segundo tempo e sofre com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo. De novo, não são tantos gols que o Bruges toma, mas espera-se do Bruges uma iniciativa maior do jogo e ele pode ceder mais espaço. São duas equipes que têm uma característica de ter a bola, mesmo a Fiorentina fora de casa, né? E gosta de utilizar o escanteio. Perceba o seguinte, Theo, significa que a Fiorentina ela tem um jogo de proposição fora de casa, pelo fato dela ter também muitos escanteios? Não. Significa que, pelo fato dela ter um resultado, uma sequência de resultado muito ruim fora de casa, e pelo fato dela ter saído na frente do placar poucas vezes, provavelmente o adversário da Fiorentina chamou a Fiorentina para cima, e aí a Fiorentina terminou o jogo com mais escanteios. Já o Bruges, em casa, provavelmente tem a tendência de jogar propondo, e aí sim ele tem mais escanteios. Então são cenários diferentes. Isso não quer dizer que a Fiorentina vai propor o jogo aqui. Quer dizer que se ela estiver atrás do placar, talvez ela parta para cima. Enquanto estiver na frente da eliminatória, né, ela não tem necessidade e vai jogar provavelmente de maneira mais reativa. A Fiore tem mais cartões amarelos do que o Bruges, mas a oportunidade aqui pode fazer o ladrão, como diz a lenda, né? Porque se a Fiorentina tiver um jogo de muito contra-ataque, o Bruges vai querer parar essas oportunidades e pode acabar tomando cartão amarelo. O principal jogador do Bruges, o Igor Thiago, chegou a marcar, se eu não estou enganado, no primeiro jogo, marcou aos 63 minutos. Marcou sim, senhor. 18 gols e 3 assistências. O Olsen tem 12 gols e 4 assistências. Vanaken, espero que esteja pronunciando certo, Hans Vanaken, 8 assistências. E aqui embaixo do lado da Fiorentina, destaque para o Nicolas Gonzalez, né? O Bonaventura também é um jogador que a gente pode destacar na parte ofensiva, mas eu quero destacar também o Nzola, que fez o gol no jogo de ida, e obviamente Andrea Belotti. Andrea Belotti, que se eu não estou
estou enganado, fez o gol contra a Atalanta, se eu não estou enganado. Mas o Andrea Belotti foi uma excelente contratação da Fiorentina junto à Roma. O Belotti saiu do Torino, foi jogar na Roma, jurou amor ao Torino e ficou por muito tempo no Torino, mas achei justo o Belotti sair, porque o Torino é um time que está sempre ali brigando por nada no meio da tabela, infelizmente. Foi para Roma, não teve tanto espaço assim, e agora está na Fiorentina e se destaca muito bem. Para mim, jogador para você ficar de olho em finalização e tudo mais. Se você é um trader por aqui, jogo de correção de preço, né? O que eu vou acrescentar para você para não ficar uma análise rasa? Para você que é um trader, o que a gente espera por aqui é um Bruges um pouco mais agressivo. A primeira coisa que você tem que reparar é aonde está a última linha do Bruges de marcação, para entender se o Bruges está fazendo uma agressividade muito forte ou se é somente um Bruges tentando entender os espaços, tentando entender como se expor, porque são cenários diferentes. Um Bruges muito exposto, que não é a necessidade, afinal de contas é um gol apenas de desvantagem, indica uma Fiorentina muito provável de buscar os contra-ataques. Então, posições contra a Fiore podem ser perigosas. Agora, um Bruges postado, mas ainda assim tendo força ofensiva, tendo posse ofensiva, talvez faça o mercado sentir um pouco de confiança de corrigir essa odd da Fiore, certo? Se você não encontrar um Bruges com superioridade, um jogo de maior trocação, um jogo onde a bola não consegue ficar numa posse contínua, sinceramente não vale a pena se expor por aqui. Se você é um punter, sinceramente, eu acho que é um jogo mais tendencioso a gols do que para abraçar uma das duas equipes. Eu não olharia para a dupla chance da Fiorentina, porque a Fiore já jogou mal fora de casa e eu já acompanhei os últimos 2 jogos da Fiore fora de casa contra o Pilsen e contra o Haifa, e sinceramente a Fiore passa muito mais confiança em casa do que fora, tá? Então eu tomaria cuidado para buscar uma equipe ou outra. Eu gosto de pensar em gols. O cenário já vem propício, porque já vem desempatado. Só que a vantagem da Fiorentina é de apenas um gol. Então um gol de desvantagem para o Bruges não necessariamente torna o jogo extremamente aberto. Concorda comigo? O Bruges precisa marcar um gol. A Fiore se classifica com essa vantagem. Então, não há necessidade de uma exposição muito grande nesse cenário. O que é que pode fazer esse jogo abrir para tornar os espaços no campo ainda maiores? Um gol da Fiore. Se você quer trabalhar gols, você precisa colocar fogo no jogo. O que coloca fogo no jogo? A Fiorentina marcar primeiro, porque o jogo já vem 3-2. Se a Fiore faz o 4-2 no agregado, aí o Bruges não tem mais por que se compactar ou fazer uma linha baixa. Ele vai para cima. E aí você vai ter um cenário bom de gols. Ainda assim, se a Fiore não marcar primeiro, o 0-0 me agrada para pensar pelo menos no over 1,5 com uma cotação mais alta lá no segundo tempo. Mas se a Fiore estiver na frente, esse 2,5 me agrada. Lembrando, existe um cenário muito bom nesses últimos minutos aqui, ó. É um Bruges que, se estiver atrás do placar, vai se expor, e é uma Fiorentina que pode contra-atacar de maneira letal, tá bom? E eu ficaria nesse cenário de over 1,5, dependendo da situação, se o Bruges marcar primeiro ou se o jogo permanecer 0-0 no primeiro tempo, e um 2,5 se a Fiorentina sair na frente. E não duvido disso aqui, com ambas marcam. Porque no início até parece assim meio, será? Mas se a Fiorentina marcar primeiro, aí o Bruges não tem mais por que se segurar, ele vai para cima, deve conseguir achar um golzinho. Às vezes não vai ser suficiente para se classificar, mas pode ser o suficiente para pagar a nossa entrada, que já é, obviamente, muito mais do que o suficiente. Bom, agora sim vamos falar do jogo do dia. Real Madrid e Bayern de Munique. 1,91? É isso mesmo a cotação do Real? Subiu um pouquinho enquanto a gente conversava? Exatamente. Começamos ali o planejamento com essa cotação 1,85. A cotação do Real já foi ali beirando 2, né? 1,91 é uma cotação que deve ficar abaixo de 2 quando o jogo começar. E é uma cotação justa, né? Por tudo que envolve o Real Madrid, por ser um time hoje mais leve, por ter já conquistado a La Liga, devido à derrota do Barcelona para a equipe do Girona, por 4-2. E é um Bayern de Munique também que já, entendeu? Já tá leve, porque a Bundesliga já foi há algum tempo e o Bayern de Munique já tinha abandonado o barco também há algum tempinho, inclusive perdeu para o Stuttgart sem surpresa nenhuma, cá entre nós, sem surpresa nenhuma. O Stuttgart joga muito bem dentro de casa e, se bobear, termina na frente do Bayern na tabela de classificação. Mas para o Bayern, desde que o Bayern consiga a proeza de ir para a final da Champions, o que aconteceu na Bundesliga ficou na Bundesliga, né? Porém, para isso vai ter que passar pelo Real. Não foi um resultado péssimo o jogo de ida, poderia ter sido pior. O Real Madrid saiu na frente. Em alguns momentos do jogo, o Bayern não tinha muita saída de jogo. E o que ajudou o Bayern a sair de jogo se chamou Leroy Sané. E quando a gente fez a primeira abordagem daquele jogo, a dúvida era se o Leroy Sané jogaria ou não. E o Leroy Sané foi pro jogo. A não presença do Sané é péssimo pro Bayern. E a presença dele fez muito bem. Até então, tinha muito tempo que o Sané já não marcava um gol. E marcou contra o Real Madrid. Mas não só o gol marcado, que foi um bônus.
mas sim as jogadas de construção, levar o Bayern para cima. É um jogador muito importante nessa questão do drible. Afinal de contas, o Real Madrid tem muito jogo 1 para 1, muito jogo de drible. E o Bayern precisa também tentar igualar isso de alguma maneira, né? Então não foi um resultado ruim, mas também não foi um resultado bom, porque o Bayern virou o jogo, teve na frente do placar e acabou tomando um gol de pênalti. Então o Real Madrid não traz uma vantagem para o Bernabéu em relação a saldo, né? O jogo veio empatado, mas obviamente decidir em casa na frente da sua torcida é muito melhor, é por isso que o mercado confia no Real Madrid. Sejamos sinceros, é como se fosse de fato um investimento aí no mercado financeiro. O Real Madrid é um time que passa confiança, é um investimento que passa confiança. Não quer dizer que na partida de hoje o Real Madrid vai te dar dinheiro, mas é um investimento que passa confiança e é por isso que o mercado está dando esse favoritismo para o Real. O que a gente tem que interpretar nessas cotações? É justo? Na minha opinião é. Não causa nenhum, nossa, um espanto assim, não. Para mim é justo. O do PSG me causou um espanto. Eu não sei quanto foi. Tô gravando esse vídeo antes, né? Tô gravando segunda-feira à noite. Mas a do PSG me causou um espanto. A do Real não. Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem de informação, tá? Vamos começar mensurando aqui La Liga e, obviamente, a Bundesliga. Como que o Real Madrid vem se comportando em casa e como que o Bayern de Munique vem se comportando fora. Levando em conta que o Real Madrid até a última rodada, onde venceu, se não me falha a memória, o Getafe, o Cádiz, por 3-0, o Real Madrid estava disputando o título da La Liga. Já o Bayern de Munique, desde, 4, 5 rodadas atrás, ele tem ignorado bastante a Bundesliga. Se eu não me engano, o Bayern de Munique perdeu a Bundesliga naquele jogo do Heidenheim, que foi essa derrota aqui, ó, não é isso? Depois ele venceu o Union Berlin e aí perdeu para o Stuttgart. Então, mas já estava meio que encaminhado, né? Porque a distância do Leverkusen para o Bayern era gigantesca e cada vez foi aumentando mais. Eu ouso dizer que o Bayern de Munique realmente já tinha largado há muito tempo e eu não vou considerar tanto essa fase ruim do Bayern fora de casa na Bundesliga. Uma coisa que a gente tem que considerar, o Bayern essa temporada, independente sendo agora ou no final, ele foi uma equipe não tão efetiva fora. Ele foi muito forte em casa, mas foi muito contestado fora. Se tivesse sido melhor fora de casa, não precisava ser 50% melhor não. 25% melhor já seria uma equipe que disputaria até o final ali com o Leverkusen. A gente consegue perceber que o Bayern não conseguiu sair na frente com tanta frequência, não teve tanta vitória. Foi uma equipe que sofreu muitos gols, quase 2 gols por jogo, olha isso. Somente o Bayern e vou botar 3 equipes no máximo que eu vi esse ano, deixando essa estatística aqui azul. Quando passa de 4, né? Que é uma média de 4 gols por jogo. O Bayern de Munique chega a quase 2,5 de gols marcados, mas chega a quase 2 de gols sofridos. Então é uma defesa que na Bundesliga tomou muito gol. O time do Real Madrid tem um ataque excepcional e uma defesa muito sólida. E sejamos sinceros, a defesa do Real Madrid é muito boa e tem uma notícia péssima para o Bayern de Munique que a gente vai comentar ali na hora dos jogadores falando de defesa, tá? São duas equipes que precisam de poucas finalizações para marcar um gol. Então isso daqui é muito parecido, as grandes chances criadas por jogo são bem parecidas. O Real Madrid tem um primeiro tempo não tão efetivo na parte ofensiva, mas defensivamente é um time sólido. O Bayern de Munique marca muito no primeiro tempo, e marcou muito no primeiro tempo, mas sofreu 3 vezes mais gols do que o Real praticamente. Então é um primeiro tempo, por mais que ofensivamente o Bayern seja melhor, é um primeiro tempo mais confiável do Real. No segundo tempo, o Real Madrid aí sim reverte a situação, vai a 30 gols marcados, mais que dobra o número de gols do primeiro tempo, e mantém uma quantidade de gols sofridos baixíssima. Já o Bayern continua tendo um número parecido de gols marcados e gols sofridos. Na questão de gols de cabeça, olha que curioso, o Real Madrid também é forte e sólido nesse fundamento, mas o Bayern é mais agressivo. O Bayern marcou mais de cabeça nessa temporada e mais de escanteio. E finalizou também gols de finalização de fora da área mais vezes do que o Real. O Real Madrid também tem uma boa bola aérea. Nesse tipo de jogo é sim uma situação interessante que pode definir o jogo. O Bayern tem bons cabeceadores. O Real Madrid tem bons cabeceadores, principalmente o Rüdiger, que tem uma presença de área muito forte. E isso, para você que trabalha ao vivo, comprando e vendendo posição no trade, é sim um fator importantíssimo. 94% dos jogos do Bayern fora de casa foram over 2,5. O que isso passa de informação pra gente? Que o Bayern de Munique tem problemas defensivos e que o Bayern de Munique não gosta de recuar. Então, muito provavelmente, se o Bayern de Munique sair na frente do placar, a gente vai ver um Bayern mais desconfortável tentando fazer um jogo defensivo, que não é a praia dele, para buscar talvez algum contra-ataque, e esse jogo desconfortável pode favorecer o Real Madrid. Eu acho que o Bayern se sai melhor indo para cima do que ficando mais recuado. O Real Madrid marca com mais frequência no segundo tempo e sofre com mais frequência no primeiro, por mais que os gols sofridos tenham sido
pouquinhos, né? O time do Bayern já marca com mais frequência no final do primeiro tempo, no meio do segundo, e sofre de maneira quase igual durante quase todo o primeiro tempo, início do segundo e no final do jogo. São duas equipes que dominam os seus campeonatos, entre aspas, esse ano o Bayern não, mas que tem também essa característica de jogar com a linha ofensiva, com a linha alta. O Bayern de Munique, no entanto, tem mais cartões amarelos. E aí nessa jogada de 1 para 1, principalmente ali, Vinícius Júnior com o Min Jae, né? O jogador defensivo do Bayern. Foi uma disputa injusta, né? Porque o Vinícius Júnior ganhou quase todas as disputas do Kim. Pode ser uma situação bastante provável de cartão amarelo para esse jogador do Bayern de Munique. Esse jogador aqui, ó, Min Jae Kim. Tá? Do lado do Real Madrid, já sabemos os principais jogadores. Aí você que trabalha esses mercados especiais já sabe muito bem o que esperar. Bellingham, Rodrigo e Vini Júnior. E do lado do Bayern de Munique, vamos torcer para que Leroy Sané esteja disponível. Um excelente jogador de assistência e também podendo atuar como peça surpresa, né? Para fazer gol. O Harry Kane, disparado o artilheiro da Bundesliga, impressionante como marca gol, o Harry Kane. Também é um jogo para Thomas Müller, que fez um excelente jogo contra o Real no jogo de ida, e Musiala. Musiala vai ser um papel muito importante nesse meio campo. Vamos ver como é que vai se comportar o Neuer e o nosso querido zagueiro Kim Min-jae, porque se ele jogar ali do lado do Vini Júnior, a situação vai ficar complexa. Se você é um trader por aqui, o que o mercado diz pra gente? O mercado diz que confia no Real Madrid, que ele é um bom investimento e que essa cotação vai ficar abaixo de 2 provavelmente. O que você pode fazer em relação a isso? Você pode pensar, se o Real Madrid começar muito bem, em trabalhar a favor do Real, porque essa odd tem campo para descer, e se for de fato uma superioridade clara, essa cotação desce de verdade. Para a Liga dos Campeões, com a quantidade de liquidez que tem, desce. Eu tenho jogos gravados de Bayern de Munique e Real Madrid de anos e anos atrás da Liga dos Campeões, e o mercado flutuava igual sinistro, tá? Principalmente pela troca de superioridade. Se o Bayern de Munique começar melhor, e o que pode acontecer, porque é um jogo que pode ter troca de superioridade, a cotação do Real Madrid pode subir, e se ela tiver descido, ela pode subir ainda mais, né? O jogo ele é vivo, é um organismo vivo. Não é, o Real Madrid tá melhor, eu vou ficar a favor do Real o resto da minha vida. Calma, o Real Madrid tá melhor agora, daqui a pouco ele tá pior, essa cotação ela pode subir muito rápido. Então, olho na sua posição. Porém, é um jogo perigoso para se expor em longas exposições. Não é preciso ser muito inteligente para saber disso, porque os ataques são muito letais, principalmente o do Real Madrid. Em Champions League, então, nem se fala. Então, estar contra o Real é estar contra o Vinícius Júnior, é estar contra o Rodrigo, o Bellingham. Estar contra o Bayern é estar contra o Harry Kane, o Leroy Sané, o Musiala. A gente sabe desse tipo de informação. Porém, se o Bayern fez de tudo na semifinal para preparar a volta do seu goleiro, Manuel Neuer, e esse goleiro ajudou o Bayern a se classificar para esse jogo contra o Real Madrid, o Real Madrid também conseguiu recuperar o seu goleiro, o Courtois. E isso daqui é uma notícia péssima para o Bayern de Munique, porque o Courtois, na baliza do Real Madrid, se ele de fato for o titular, pro Bayern vai ficar bem mais difícil. Eu, sinceramente, não sou fã do Lunin, por mais que ele tenha sido peça importante na classificação contra o City. Para mim, o Courtois é muito mais goleiro. Já foi eleito o melhor goleiro do mundo aí, alguns anos atrás. Então, para mim, o Real Madrid, com o Courtois confirmado na baliza, a situação do Bayern fica muito difícil. O problema agora é saber se o Ancelotti vai colocar o Courtois como titular ou se vai continuar apostando no Lunin. Afinal de contas, o Lunin ajudou o Real Madrid a chegar nessa fase da competição e, claro, merece respeito. Aí é um problema, a peteca tá com o nosso Carlo Ancelotti. Se você é um planter por aqui, bom, sinceramente, não dá para fugir do óbvio, né? Me parece um jogo com uma tendência do Real Madrid sair classificado, não sei se vencedor, mas sair classificado, e uma tendência de overgoals. Porque por mais que o jogo esteja empatado na eliminatória, basta uma faísca para que tudo aconteça. Afinal, o jogo 2 é diferente do jogo 1. O jogo 1, às vezes você tem um 2-0 no placar, o time tenta buscar um 2-1 e o 2-1 às vezes está confortável. No jogo 2, o jogo pode até começar empatado, mas dependendo da vantagem, a exposição começa a ficar muito grande. E aí os espaços vão acontecendo. Então, é sim um jogo com capacidade para 2,5, uma cotação mais alta. Para um ambas marcam, temos artilheiros dos dois lados, né? Principalmente se o Lunin estiver no gol do Real Madrid, ajuda o Bayern de Munique. E no mercado de resultados, com uma cotação mais alta, sei lá, o Bayern de Munique está na frente. Um dupla chance do lado do Real Madrid pode ser interessante. Eu não trabalho esse tipo de mercado, eu só trabalho ao vivo no trade, comprando e vendendo posição. Então, se eu for fazer algo no Match Odds, não vai ser para me abraçar em posição até o final. Então, eu não quero aqui também te influenciar a apostar no Real Madrid. O que eu quero fazer é trabalhar gols.
Então eu prefiro deixar de lado essa aposta no Real Madrid e focar no mercado de gols. Jogo empatado 0-0 para mim não é tão interessante, mas a partir do momento que tiver um gol na partida, independente de quem seja, se eu encontrar espaço no campo, eu vou buscar provavelmente mais 2. E eu gosto desse cenário do ambas marcam, tá? Lunin no gol, vantagem pro Bayern. Courtois no gol, vantagem pro Real Madrid. Tomara que eu não queima minha língua, né? Vai que o Lunin pega 3 pênaltis aí e dá classificação pro Real. Pode acontecer. Pegou contra o City. Vamos fechar o nosso planejamento falando de Sul-Americana, Libertadores e os jogos extras. Na Sul-Americana, o Raio Zuliano enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou o primeiro jogo por 6-0. E, sinceramente, com a tabela de classificação com o Paranaense tendo 9 pontos, eu não sei nem se o Atlético Paranaense vai levar os titulares. Então eu vou deixar esse jogo aqui como oportunidade de jogo extra, tá? É provável vitória do favorito de novo, porque a diferença técnica é gritante, mas tenta pegar uma cotação um pouquinho maior. Vai que o Cap poupa jogadores e tudo mais. O Fortaleza pega o Nacional Potosí. O grupo do Fortaleza nesse momento é liderado por ele mesmo, com 9 pontos. 3 vitórias em 3 jogos num grupo que tem o Boca. Sinistro, hein? Sinistro o nosso querido Fortaleza. Agora tem os jogos à volta. Claro, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é um jogo bom para correção de preço, vai. O horário não é tão tarde. Se você gosta de trabalhar esse tipo de competição, só toma cuidado porque a liquidez vai ser um pouquinho menor. Do próprio grupo aqui do Fortaleza, o Sport Trinidense, que tem um escudo muito chamativo, parecido com o do Boca. O amarelo aqui não tá tão parecido, mas tem uma pegada de camisa do Boca aqui, né? Enfrenta o próprio Boca Juniors, o verdadeiro, e obviamente o Boca precisa dessa vitória para conseguir ali, pelo menos, a classificação para os playoffs. Na Libertadores, o Huachipato Grêmio foi adiado, infelizmente, por conta da terrível situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, queria deixar minha oração, que eu estou fazendo todos os dias. Um abraço para o pessoal do Sul que está passando por todo esse sofrimento. Estou tentando fazer a minha parte daqui. Estou a milhares de quilômetros de distância, mas estou tentando fazer o que eu posso com envio de dinheiro, procurando grupos de apoio para poder ajudar daqui. Tem muitos amigos aí também, estou sempre tentando mandar mensagem para saber se está todo mundo bem. Queria deixar um abraço também para o Fábio Netuno, que está se prontificando a ajudar de maneira pessoal lá, com jet ski, de barco. Eu acho muito legal. E claro, gente, aqui no Rio, eu moro no Rio, né? A gente não tem noção do que está acontecendo aí, porque a gente só vê por imagens, mas as imagens que chegam é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. É um negócio assim, de filme. A gente aqui no Rio também passa muito por essas situações e as famílias demoram muito tempo para reconstruir as suas casas. Então vai precisar de toda a ajuda possível. Enfim, é uma situação muito triste. E que não acabou, infelizmente, né? Então o jogo do Grêmio foi adiado e eu sinceramente não sei como vai ser para Grêmio, Internacional no Campeonato Brasileiro, Juventude, porque não é justo, né? Você não consegue treinar, você não consegue mandar os seus jogos. A Arena do Grêmio eu estive lá 2 vezes. A Arena do Grêmio virou uma piscina. É uma coisa absurda, cara. Eu vi uma foto do entorno da Arena do Grêmio, eu estive ali, fui conhecer o entorno, onde a galera faz o churrasco ali, muito legal. Fui muito bem recebido ali. Você olha as imagens e fala, caraca, eu passei por ali, você não consegue ver nada, é só água. Então assim, eu não sei como é que vai ser essa situação dos times do Sul no Campeonato Brasileiro. Eles não têm a mesma condição de treinamento dos times daqui de cima. Então é uma situação muito difícil. Botafogo pega a LDU no Rio. Botafogo vinha encaminhando uma fase muito boa dentro de casa, perdeu para o Bahia. Tudo bem, não acho que tenha jogado tão mal, mas ainda assim é uma situação de alerta. Tá? Eu coloquei aqui como possibilidade do Botafogo se complicar. Por quê? A LDU é um time traiçoeiro. Porém, a LDU é muito mais forte em casa, em Quito, do que fora de casa. Então o Botafogo, se quiser pensar em classificação, tem a obrigação de vencer a LDU. E dependendo do resultado do Júnior Barranquilla com o Universitário, na terça-feira, o Botafogo cola na liderança. Agora, se perder, aí a situação pode ficar muito difícil. O time do São Paulo pega o Cobresal fora. Sinceramente, um time muito acessível. Se o São Paulo tiver o mínimo de interesse nesse jogo, acho que ele consegue vencer. Somou 1 ponto apenas, marcou apenas 1 gol, tomou 5. Dá para pensar assim em vitória, afinal de contas o São Paulo aqui ainda briga pela liderança do grupo. E por último, no grupo do Flamengo tem Milionários e Bolívar. Tô achando essa cotação do Milionários baixa, hein? Pra mim é um favorito que pode se complicar. Por quê? Mas o Bolívar, no Hernando Siles, tem uma altitude absurda, né? Lá que joga a seleção boliviana, o The Strongest, se eu não me engano, o Always Ready joga em outro estádio, mas o The Strongest eu sei que joga ali. O Milionários tem uma altitude também. O Flamengo sentiu, mas cara, o Bolívar tá acostumado. Tô achando que essa cotação do Milionários tá muito baixa. Vamos tomar um pouco de cuidado por aqui. Além disso, tem semifinal da Copa da Turquia. Primeiro jogo foi 3-2 para o Trabzonspor. Isso significa que o Fatih Karagümrük, que se eu não me engano, tá na zona de rebaixamento da Série A, precisa vir para cima do Trabzonspor. Então, para
para mim é outro jogo com tendência para gols, tá? Temos a Série B com América Mineiro e Vila Nova. O América favorito. Nesse momento as duas equipes ali com quase a mesma quantidade de pontos. E eu acho que... e tem a outra semifinal da Ligue 1, terceira divisão da Inglaterra. Tinha comentado com vocês ontem sobre o Bolton contra o Barnsley. Acho que é isso. O primeiro jogo foi Oxford 1-0 contra o Peterborough. Como é que fala isso daqui, hein? Peterborough. Deve ser Peterborough. Enfim, esse time aí. O primeiro jogo foi 1-0 para o Oxford e agora a decisão é na casa, ou não sei se está jogando no estádio neutro, mas agora é o mando do Peterborough. É lá a minha pronúncia. Pode ser um jogo também, já que veio desempatado com uma possibilidade de gols. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um grande abraço, força para o pessoal do Sul. Espero que dê tudo certo, ou na medida do possível. Espero que todo mundo esteja bem, que vocês consigam reconstruir a vida de vocês. Eu espero conseguir ajudar de alguma maneira, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.